Initiation. Tentando. Opa! Aí. Boa noite. Paz e graça. Estamos entrando aí mais uma vez. Nessa sexta-feira de chuva, dia 26, em vossos lares aí. Vamos falar aí sobre um assunto que colocamos ali sobre enxergar, sobre cegueira, ponto de vista daquilo que muitas pessoas percebem ou não, analisando. Uma vez conversando e ouvindo também outras pessoas falarem sobre um assunto interessante, né? Uma pessoa que está dentro de casa e vai à janela e olha para fora, a pessoa que tem visão, né? Consegue enxergar o físico. E num dia de chuva como o dia de hoje, conforme está o espírito dela, ela vai enxergar o dia fora. Um dia com chuva, essa estrada é de chão batido, é lodo, é sujeira, é buraco, vai só trazer o aspecto negativo, porque o espírito dela está voltado para isso, vai só enxergar o lado ruim, porque ela está olhando o tempo dessa forma. De uma outra pessoa que também está pode ser até na mesma casa, no mesmo ambiente, ou num cômodo separado, ou uma outra pessoa, noutra residência, na mesma rua, por exemplo, olhando da janela para fora, olhando o tempo chuvoso, mas com o espírito pacificado, cheio de amor, com pensamentos bons, ele vê a chuva que está molhando a terra, que essa terra precisa dessa chuva, dessa umidade, o humus, a necessidade da produção, da alimentação, da água, que vem trazer a cega, que vai matar a sede, que vai dar vida. São dois pontos de vistas pelo olhar. E quando aquele que... Tem um ditado aí que fala no mundo, né? No mundo quer dizer fora dos contextos do livro sagrado, a Bíblia, né? O Bíblia, o livro dos cristãos, que menciona: pior cego aquele que não quer ver. Nós podemos sentir sem ver. Nós podemos tocar e sentir, e no tocar e sentir a gente faz a imaginação daquilo que a gente está tocando. Nós podemos ouvir, e ouvir ter o sentido daquilo que está sendo produzido à nossa volta. Estamos vendo sem enxergar. Tem vários aspectos, mas no que está acontecendo hoje em nossa volta, vários pontos de vista, várias análises nós podemos ter de diversos grupos de pessoas, por diversos tipos de comportamento, convivência, no seu lar, na sua casa, na sociedade, com bagagem de informações que ele recebe, ou que ele procura ter conhecimento, ou que ele submete a um lugar, um ambiente, que ele vai ser instruído, induzido para algum tipo de análise crítica que vai abastecer o seu conhecimento. Que até então ele não tinha aquele conhecimento, mas começa a ser abastecido com aquele conhecimento que é novidade para ele. E se ele não tiver uma análise do todo, mas ficar só em cima daquele contexto que está sendo colocado dentro do seu intelecto, ele poderá ser induzido a pensar conforme quem está instruindo. E sendo instruído e recebendo essas informações, ele vai ter para ele uma certeza única de todos os fatos que estão contando para ele são todos verdades. E tudo que se fala é o oposto daquilo que não é que está sendo instruído dentro, mas que fala ao contrário daquilo que está sendo instruído dentro do ambiente que ele está recebendo essas informações, vai ser um opositor às suas ideias. Vai ter uma outra análise, um outro ponto de vista de todos os aspectos que está acontecendo à sua volta. Aí há a discussão de ideias, de pontos de vistas diferentes. E muito disto acontece quando
nós ficamos cegos, somente em cima de um entendimento, só um foco, e não olhamos toda a volta que acontece. Não tentamos filtrar, nem peneirar, porque aquela informação que me coube é que me satisfaz a mim mesmo, e todas as outras informações que venham ser, mesmo que paire uma dúvida, eu não vou aceitar. Eu vou permanecer com a minha convicção de que tudo aquilo que estão falando é mentira, invenção. E nós podemos analisar isso em vários lugares, em vários ambientes, onde as pessoas são instruídas, informalmente ou formalmente instruídas, para um objetivo. E quando a massa entende que tudo aquilo que está sendo dito é uma única verdade e não tem outra contradição, as pessoas realmente firmam seu pensamento, e se houver uma discussão contrária ao pensamento que eles foram colocados, já não me serve mais, porque o meu entendimento está cego naquilo que me foi dito. Outra informação eu não aceito, porque eu bloqueei esta informação que vem de fora para dentro. Isso é muito simples de entender. Mas eu vou ler um texto aqui para que a gente compreenda um pouco mais isso no mundo espiritual. Porque as nossas lutas, as nossas divergências, é acima de um plano terreno. Porque aqui está o físico, existe o contato, a visibilidade de quem consegue, o tato, o palpável, tudo aqui é matéria. Mas no mundo espiritual, e eu não estou falando aqui de espiritismo, mais uma vez eu cito, não estou falando de espiritismo, estou falando de espiritualidade e do espírito superior, que é o espírito maior, ao qual rege tudo isso, que é o Espírito de Deus, na sua essência, na sua grandeza e no seu amor. E quando a gente consegue interpretar de um sentido bem simples o que aqui está escrito, que as coisas se cumprem na nossa vida, muitas coisas já aconteceram, embora que alguns achando que está escrito, vai cumprir, tem que deixar negativo. E eu não falo aqui como para alguns que falam de forma fanática, ortodoxa, que tem que ser assim, tem que ser assado, e eu não vou mover uma palha porque está escrito, vai se cumprir. Nós seríamos omissos, erramos, pecamos e cometemos delitos e erros por omissão, por negligência, por imprudência e por imperícia. Nós podemos errar de diversas formas. Mas então vamos ao texto. Eu vou ler alguns versículos aqui, porque é extensivo, né? Seriam 41 versos do Evangelho de João, no capítulo 9, a cura de um cego de nascença. Vou ler alguns primeiros versículos, depois vou pular, vou ler o 39. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Rabi ou Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que assim nascesse cego? Jesus responde: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo nos olhos do cego. Disse: Vai, levanta-te ao tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois lavou-se e voltou vendo. 39. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Interessante. Quem conhece um pouco dessa passagem aí, o Evangelho de João, capítulo 9, é a única passagem que fala desse personagem aí, o cego de nascença. Depois nós temos outros relatos aí que falam de cegos,
que Jesus curou e teve encontros, ou eles gritaram: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que são os dois cegos de Jericó, que está em Marcos 10, daí aparece somente um cego. Em Mateus 20 e Lucas 18 aparecem dois cegos à beira do caminho, onde Jesus passava, e a multidão era tanta que eles, ouvindo que era Jesus que passava, gritavam: Jesus, ou Mestre, ou Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritavam para que Jesus tivesse misericórdia e os curasse. Então, nós temos essas passagens, esses relatos. Nós temos também em Mateus 9, 27, é o versículo 27 a seguir, que fala sobre dois cegos na Galileia, que Jesus cura esses dois cegos, e mais um mudo que aparece na sequência. Nós temos também um relato em Mateus 11, do capítulo 11, verso 22 a seguir, no versículo 5 fala que Jesus curava os cegos. São os discípulos de João Batista que vêm ter com ele perguntando se deveria esperar por mais alguém que viria para cumprir o que estava escrito dos profetas, ou era Jesus mesmo mestre, que João Batista perguntava, estando preso, quando foram visitados pelos seus discípulos. E Jesus disse: o que vocês estão vendo aí, agora? O que vocês estão ouvindo? O que vocês estão percebendo? Vocês observam que aos coxos e os paralíticos eles andam, é dado a saúde para eles andarem, os surdos é dado a audição, e os cegos para que tenham visão. E aos pobres é pregado o reino dos céus. Vai e conte isso para ele e para todas as pessoas que perguntarem ao meu respeito. Então, baseado nessas escrituras, nesses relatos, nós temos algumas questões relacionadas à luz, que é a verdade, que a verdade é Cristo. A luz, eu sou a luz, eu estou no mundo, eu sou a luz desse mundo. Eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus começa a falar sobre esses assuntos, colocando ele como o enviado. Siloé, o enviado. Então, nesse aspecto aí, quando as pessoas começam a olhar e julgar um comportamento de uma pessoa, olhando, sabendo que aquele era um cego de nascença, já estava com mais de 30 e poucos anos de idade, esse cego ali, que não cita o nome dele. Um que cita o nome dele é o cego Bartimeu, que é um dos cegos lá de Jericó, Marcos 10. Bartimeu, filho de Timeu. Mas esse aí não tinha nome, mas tinha família. E acontece que Jesus faz aquele lodo ali, coloca nos olhos, unta e coloca nos olhos, e manda ele ir até o poço de Siloé, que ficava fora da cidade de Jerusalém, que aquela água vinha de uma nascente a 500 metros de distância em Gibeon, vinha até a entrada de Jerusalém, onde as pessoas ali usavam como fonte. Mandou que ele fosse até lá, para que as pessoas entendessem e nós entendêssemos, e o cego entendesse que Siloé quer dizer enviado, que o enviado estava ali, Jesus. Eu sou o enviado, eu vim, eu sou enviado. E nesse momento, quando ele faz essa limpeza com as águas de Siloé e tira o barro, ele já começa a enxergar. Só que nesse momento Jesus continua indo pelo seu caminho. As pessoas que viram o cego que era de nascença vendo, porque ele caminhava já se controlando, sem precisar que alguém o guiasse, ficam admirados e alguém diz: será que é o cego? Não, eu acho que não é o cego. Não, parece ser o cego. Daí ele mesmo se apresenta: sim, sou eu, aquele que era cego e agora vejo. Na sequência, eles chamam os fariseus, porque aconteceu aquilo num sábado. E as pessoas ficam preocupadas com coisinhas, sabe, picuinhas, relativando isso para os dias de hoje. As pessoas ficam preocupadas com os detalhezinhos. Primeiramente, os discípulos que julgaram. Será que ele pecou ou sua família para que nascesse assim? O julgamento das pessoas, olhando e julgando. Julgando por aparência, julgando por um ato, julgando por uma sequência, julgando por uma coisa, julgando por uma doença, julgando por posição social, julgando por tudo. As pessoas são assim, olham e julgam. E Jesus diz: não, é para que a glória de Deus se manifeste dele através de mim, e o nome do Senhor seja glorificado, porque eu vim para isso. Dentro dessa simplicidade, os fariseus, os doutores da lei, se apresentam e perguntam para ele: quem te fez isso?
Não sei, não conheço. Ele simplesmente mandou que eu lavasse os meus olhos no poço de Siloé, eu fiz e estou vendo. Ele só pode ser um pecador, ele não sabe que sábado não pode fazer nada relativo a curas e a carregar e fazer trabalho, e carregar mais, e carregar peso e fazer alguma atividade. Porque os judeus guardavam o sábado como descanso. E ficaram preocupados com aquilo ali, com picuinhas. E não estavam se importando com a bênção que o rapaz tinha recebido. Estava cuidando da religião. A religião era uma questão muito firme, um propósito maior do que qualquer coisa na ocasião. Então eram as picuinhas do momento. Como eles queriam saber se realmente era ele de nascença, mandaram chamar os seus pais. Os seus pais vieram. Confirmaram, é o nosso filho, ele nasceu assim, de nascença, e agora ele está vendo, mas nós não sabemos como isso aconteceu. Pergunte para ele, porque ele é bem grande e pode explicar para os senhores. Porque quem dissesse que Jesus era o Messias, Jesus era o enviado, Jesus era o Filho de Deus, seria expulso da sinagoga. E os pais do cego, que não era mais cego, estavam preocupados com a geografia, porque seriam excluídos daquela congregação, da sinagoga, daquele templo. Estavam preocupados com as picuinhas, com as coisinhas menores, com as coisinhas pequenas, com os grãos de mostardas, que às vezes, quando fala em grão de mostarda, Jesus falando, quem tivesse uma fé maior que o grão de mostarda, que é o menor grão de semente, poderia mover montes, ou seja, poderia passar por problemas difíceis e venceria eles. Não é monte de terra, é montes de problemas. Passaria, se tivesse fé maior que um grão de mostarda. Mas essas picuinhas vão adiante. Daí pergunto de novo, mas de novo perguntando para mim, já falei para vocês. Eu não sei, veio até mim, disse que eu untou meus olhos com barro, com lodo e mandou eu lavar. Quando eu lavei, vi, agora vejo. E persistindo naquele assunto, ele diz assim, tá, mas vocês querem tornar-se discípulo dele, de Jesus? No caso, ele não falou de Jesus porque ele não sabia, né? Vocês querem tornar-se discípulo dele? E daí os fariseus, você seja, porque nós já temos Moisés. E nós somos discípulos de Moisés. O Estevão estava na lei ainda, estava legalista, estava rodeando o deserto, seguindo Moisés. Jesus estava ali, já estava quebrando todos esses paradigmas dentro da sua simplicidade. Cansados, expulsam ele então da sinagoga. E ele sai, Jesus vê aquele alvoroço, volta e se encontra. Daí Jesus pergunta para ele, tu crê no reino de Deus? Tu crê em Jesus? Tu crê em tudo que está acontecendo contigo? Sim, eu creio. E se tu visse ele, tu creria? Sim. Então, aquele que te fala, sou eu. E ele, ajoelhado, adorou a Cristo, crendo. Nós queremos dizer hoje para vocês, amados amigos e irmãos, que tem uma coisa que é selada em nossa mente, que faz com que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Jesus, falando uma parábola sobre a semeadura, em Mateus 13, ele começa a falar sobre a semente que é lançada na terra. A semente é simbolizada pela palavra, a palavra que é verbalizada, que é falada, que é lida, que é proclamada, para aqueles que ouçam. Jesus ainda fala, depois é citado lá em Apocalipse, quem tem ouvidos que ouça a voz do Espírito de Deus. E essa voz que ecoa do Espírito de Deus é uma voz de amor mansa, calma, serena, tranquila, para que todos possam entender e compreender, para que não precisamos gritar, falar alto, e nós estamos tranquilos com relação a isso aí. Quando nós conversamos assuntos específicos com qualquer tipo de ordem, natureza, humana, terrena, e levando para a transcendência espiritual, a nossa dimensão passa por cima dessas coisas pequenas e entendemos a grandeza de Deus dentro da sua simplicidade.
E quando nós conseguimos enxergar e perceber isso dentro do nosso ser, Jesus vem e explica para os discípulos que estavam tentando compreender a parábola da semeadura e não tinham entendido ainda. Que a semente foi lançada, e aquelas que caíram no beiro do caminho, vieram os pássaros comeram, outras ficaram sobre as pedras, não teve raiz suficiente para permanecer firme, veio o sol e torrou, outras nasceram no meio dos espinhos, foram sufocadas e não evoluíram, mas outras foram semeadas em terra fértil, deu produção de 30%, 60% e 100%. Essa parábola eles não entenderam. Daí Jesus fala para eles: até quando que eu vou estar convosco, vos ensinando, vos explicando, para que vocês entendam tudo o que eu estou dizendo, e desenhando para vocês em parábola todos os aspectos da minha caminhada que vocês não conseguem caminhar comigo, muitas vezes entendendo do meu lado estando, e ouvindo, vocês não compreendem, e olhando vocês não enxergam. O poder de Deus tem que entrar dentro do coração de vocês e tirar essas picuinhas, essas coisinhas pequenas, que nos separam, nos tornam distantes um do outro por causa dessas picuinhas, esses muros construídos da não percepção, de não ouvir as outras pessoas, mas ficar dentro do enclausuro, escutando vozes e vozes somente de uma ideologia, e não compreendendo a natureza do maior do todo, que é o relacionamento entre as pessoas dentro de uma sociedade organizada. E aí Jesus, eu vou arrancar do teu coração essa incredulidade, esse medo, essa angústia, e meu amor vai produzir, vai fluir dentro de você, você vai conseguir olhar e vai enxergar, e você vai ouvir e vai entender. Porque tem uma coisa que separa nós de Deus e do amor de Cristo, que é o pecado. E todos nós somos pecadores. Mas no momento que nós compreendemos e lançamos aos pés dele as nossas culpas, nossos pecados, nossos erros, nossos enganos, tudo aquilo que é ruim e mal que o homem faz e produz, nós nos tornamos humildes e pacíficos, e nossa mente é a mente de Cristo, e o nosso coração, o transbordo de alegria, é um coração de carne que flui na nossa essência. E podemos assim ter o discernimento mais compreensivo de tudo que acontece à nossa volta. Mas aí ficamos dentro de uma ideologia, de uma bandeira. As pessoas ficam fissuradas, se endeusando uma pessoa. Como dizem muitos que disseram, roubou, mas fez. Por que tem que roubar? Por que tem que mentir, tem que lograr, tem que desviar? Para dizer que é bom, e assim a meia-culpa eu assumo junto, porque eu recebi alguma coisa talvez no passado, de um benefício talvez, dentro dessas falcatruas, eu recebi alguma coisa, agora eu estou junto com esse conluio todo, e pode dizer o que quiser dessa pessoa, que eu não vou contradizer nada, e vou apoiar essa pessoa ainda mais, mesmo em cima de tantos erros e mentiras evidenciadas dentro da justiça, e que muitas coisas ainda estão abafadas. E não tem um, não tem dois, não tem três, tem centenas de pessoas assim, que estão na liderança e estão fazendo esses delitos. E não estou falando de A ou de B. Cada um faça a sua interpretação. E aí os milhões de outras pessoas que estão agora preocupadas com a nação brasileira, olhando para a bandeira nacional brasileira, olhando o símbolo da pátria, e encontrando no símbolo da pátria, olhando para ela, ou percebendo, ou ouvindo o hino nacional brasileiro, para que a família, a sociedade, as coisas sejam organizadas. E não existe uma pessoa, um ser perfeito que vai fazer isso. Nós temos hoje uma referência em alguém que traz essa esperança. E aí, mesmo falando isso, que no passado falou muita besteira, muita bobagem, a gente sabe disso. Mas ainda que, em cima disto, da evolução deste ser, dessa pessoa, para compreender que no falar bobagem eu evoluir para o bem, entendendo que a família, a sociedade, o trabalho, geração de emprego, renda, saúde, qualidade de vida, segurança, proteção à sociedade de uma forma íntegra, para que haja o equilíbrio de todos os setores, as pessoas de bem construam uma sociedade organizada, e as pessoas que querem fazer o mal arrependam-se e não façam o mal, e se fizer o mal vai ter a lei que o condene, e assim cumpra a pena conforme a Constituição prevê. E as pessoas de bem sejam protegidas pela Constituição, amparadas pelas leis.
E nós enxergando isto tudo à nossa volta, nós observando, chegando hoje e amanhã, nesses encontros, para que o amor, o perdão, a harmonia, a pacificação no coração de cada um, de cada família, compreenda tudo isto. E compreendendo tudo isso, tenha um entendimento, saia do fanatismo, não seja ortodoxo, não fica preocupado com picuinhas, com coisinhas, olhe o maior de tudo, que é a tua casa, a tua família. E aí fazem um terrorismo porque será que ele pecou para nascer assim? Seus pais pecaram para que nascesse assim? Jesus, lá vem o Jesus de Nazaré, mas daí vem o Natanael e diz assim, mas será que vem alguma coisa que preste lá de Nazaré? Sempre julgando, sempre apontando e condenando as pessoas. Eles não conheciam Jesus e apontavam e condenavam Jesus. Não, se tu confessar que Jesus, que é o mestre, e não seguir a Moisés, tu vai ser expulso do lugar que tu estás, que é teu lugar de oração, que é a sinagoga. Tu vai ser expulso. E aí, onde é que está o amor? Eles não viram ali, eles enxergando, mas não viram com o coração que uma pessoa que estava doente ficou sã, ficou com saúde. Não. Eles ficaram preocupados que era um sábado, e sábado não podia fazer aquele ato, não podia acontecer aquilo. E ali estava o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, de todos os dias do ano da nossa vida. E está aqui, está na tua casa. E em cima disso aí, as pessoas ficam preocupadas com picuinhas, com relativo a depoimentos, a mentiras, a engodos, a falcatruas, dizendo, eu prefiro isto do que aquele. Porque falou algumas bobagens no passado, aí fizeram um terrorismo em cima disso aí, a mídia está fazendo também, porque acha que vai perder alguns benefícios financeiros, aí lança um terrorismo e as pessoas engolem aquilo e comem aquilo. E comem aquilo, e se alimentam daquilo, como se aquilo fosse uma grande verdade. E aí ficam que nem bonecos fantoches, manipulados pela mídia. E a grandeza maior que está acontecendo, que é a cura do cego, que ele agora começa a ver a família, ver as coisas, não preciso ninguém estar me guiando, agora eu consigo caminhar por si próprio. Eu não preciso estar à beira do caminho mendigando para ter o meu sustento. Estar com a capa vermelha sobre mim, que era dada pelo prefeito de Jerusalém, botava uma capa para o cego, para o paralítico, para aquelas pessoas que eram doentes, para receber algum benefício de esmola e ter o seu sustento para comprar o pão. Não, eu não preciso mais dessa capa, dessa identidade que o mundo tem colocado. Porque agora eu tive um encontro com Cristo. O Cristo chegou até mim, eu cheguei até Ele, houve o meu entendimento, Jesus me perdoou, me pacificou e me curou. Agora eu vejo. E Paulo, quando se encontra com Cristo, de uma forma tremenda, Atos 9, que ele fica cego por 3 dias, Ananias ora por ele, a cegueira era tanta que chegou a criar crosta de escamas sobre os seus olhos, mas quando ele recebe a oração, cai essas escamas, e ele espiritualmente começa a enxergar diferente, e fisicamente ele começa a contemplar as coisas que até então ele via e não enxergava e não percebia. E espiritualmente muitas pessoas estão cegas. Existe um véu colocado sobre o coração que não foi tirado ainda. Está com um véu tampado nos seus olhos que ainda estão na velha aliança, que esse templo já foi rasgado, esse véu foi rasgado, esse acesso foi dado a Jesus, o livre acesso. E as pessoas ficam preocupadas com picuinhas, por causa de, eu estou com este, eu vou até a cova com ele, eu vou junto com ele, pois que eu confesso o nome dele. O nome de Cristo não, o nome de um homem, o nome de uma liderança, o nome de um engodo, o nome do mentiroso, de um falcatrua. E agora estou dizendo que o outro também é santo? Não. Nós vemos uma expectativa de uma esperança daquilo que foi dito, não como promessa, mas como um exemplo
daquilo que a gente entende, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente percebe, como família, como sociedade organizada, como povo ordeiro, com o amor à pátria, com a civilidade e a cidadania exercida, não somente pelos direitos, mas das suas obrigações como pessoa, como cidadão que mora aonde tu mora, no lugar aonde você está, aonde você se encontra. Aí você olha à sua volta e vê pessoas brigando, se degladiando, firmando um processo em cima de um entendimento que ouviu em alguns encontros, achando que aquilo que foi dito e colocado dentro dele é somente aquilo. Não existe uma outra oposição. Um posicionamento é somente aquele. Chega a maquinar uma forma de criar sofisma em cima de sofisma, mentira em cima de outra mentira, e as pessoas são engodadas e não conseguem transcender esse tempo de ver que, através dessa nuvem de fumaça, passando isso tudo, apagando todo esse incêndio, falando eu dentro da técnica de bombeiro, a fumaça começa a ficar mais branca, o fogo está se extinguindo, as coisas ficam controladas, ficam dissipadas e conseguimos enxergar melhor aonde devemos caminhar, pisar, colocar nosso pé e ir até o local de evacuação, para sairmos com segurança. Ou trazer alguém do lugar onde está em difícil acesso, trazer para o lugar de segurança. Enxergar, perceber, entender, compreender, discernir. O jejum e a oração ajuda muito, principalmente aqueles que queiram conversar um pouco mais na intimidade com Deus. E não precisa fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas, pode ser até 10 minutos, você já pode ter um entendimento de acordo com a sua capacidade, com a sua graça que recebe da parte de Deus. E aí por que existe tudo isso? Por que acontece tudo isso? Devido a uma cultura, devido a uma forma que o povo foi conduzido, da forma como as coisas foram manipuladas e acrescentadas em cada processo. E aí você pode dizer, quando uma pessoa que é intelectual, dentro do crime intelectual falando, aquele que bola o crime, aquele que junta as pessoas para executar o plano, e aqueles que estão executando o plano, aqueles que formam tudo aquele planejamento já antecipado daquilo que era o objetivo de chegar lá e executar a missão de lograr, roubar, desviar todos os recursos. Da mesma forma como uma quadrilha se forma para assaltar um banco, para fazer um rapto, um sequestro de alguém, tudo bolado, tudo arquitetado. Existe uma coisa premeditada. E isso foi premeditado há muitos anos atrás, para que as pessoas fizessem e chegasse ao tempo de hoje. Só que eles pensaram somente em si, nos grupos que estavam se fortalecendo para a permanência no poder. Aí de repente surge alguém que combate isso tudo, que entra direto contra isso tudo, com palavra, com voz forte, com certos temperos no seu linguajar. Daí as pessoas ficam assustadas. Tá, mas o que está acontecendo? Nós não vimos nunca isso. Só ouvimos só de um lado. Só de um lado falava besteira, só de um lado falava palavrão, só do lado que manipulava, só um lado que conduzia, só de um lado junto com os seus para fazer os conluios e manter-se no poder. Agora aparece uma pessoa que contraria isso e ele está errado. Eu também estou errado então, porque eu penso isso. Agora nós não estamos falando de vingança, nós não estamos falando de ódio, nós não estamos pregando a matança, nós estamos pregando nada disso. Nós estamos pregando a pacificação, a organização de uma sociedade civilizada dentro do nosso país. Quem consegue enxergar isso? Quem consegue entender isso? Quem consegue perceber isso? Eu acredito que milhões e milhões de pessoas já entenderam isso. Pacificação, disciplina, cidadania, direitos, obrigações e deveres, todos nós temos. Todos nós temos. Você que é cidadão, você que entenda isso. Trabalhando em todos os setores, dentro da família, dentro da casa, nas escolas, no trabalho, na sociedade organizada, na empresa privada, na empresa pública, todos nós estamos aí. Cada indivíduo tem o seu compromisso.
Agora, se tu foi forjado em cima da mentira, da calúnia, do roubo, da falcatrua, é o teu tempo de pensar duas vezes, de tentar fazer isso. É o teu tempo de pensar, de retroceder nas tuas ideias e voltar num caminho novo, sendo cristão ou não. Eu estou falando para pessoas que são cristãs e para as pessoas que não são cristãs, que não professam fé em nada, mas talvez acreditam no mundo melhor. Não acreditam em alguma coisa. Amados, a palavra de Deus era essa hoje, e nós assim queremos e desejamos e oramos pelo país, oramos por todas as autoridades, sendo ela boa ou sendo ela má, oramos por todas. Que Deus ilumine o coração de cada um de nós e ilumine o coração de todas as autoridades. As autoridades que são constituídas, que alguns falam assim, é constituída por Deus e nós devemos orar, sim, devemos orar. Mas nem toda autoridade que está foi colocada por Deus, foi colocada por nós, que escolhemos muitas vezes errado e colocamos pessoas que nos fazem mal, muito mal, dentro de um todo. Ah, mas ele continua sendo autoridade, continua, foi dada, a Constituição prevê isso. Então a gente somente respeita as autoridades. E hoje nós pedimos que... Ó, terminou. Terminou meu vídeo, mas continua no YouTube. Concluir. Deixa eu botar aqui. Cortar meu barato, vamos ver aqui. Só terminar aqui. Só para concluir, caiu nosso sistema. Depois está no YouTube, está completo. Oração. Nós pedimos oração à nação. Oração às famílias, oração ao povo. Cada um faça junto com os seus, com a sua família. Aí, busque a graça e a sabedoria. Persiga ela como a menina dos teus olhos, essa paz. Exercite o amor. Retribua o mal com o bem. Seja pacífico, seja ordeiro. Acredite que as coisas boas podem acontecer ao princípio de ti, do teu passo, do teu caminho, das tuas escolhas. O sol está para todos, assim como a chuva está. Nós do pó viemos, para o pó nós voltaremos. O resto tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Assim diz o pregador. Abrace, seja honesto. A honestidade é um dever nosso. O amor, a graça são virtudes que cada um tem. Exale o bom perfume de Cristo. E mesmo que você, assim, não crendo, possa fazer isso de uma forma natural, como qualquer pessoa, qualquer ser humano. Porque todos nós somos, indiferentemente de posição social, de cor de pele, de religião, de alguns falam de ideologias políticos partidárias. Nós somos todos humanos e pessoas que sentimos dor, sentimos frio, sentimos fome, cansaço, ficamos doentes, ficamos tristes e ficamos alegres. Temos os nossos temperamentos, e temos a nossa virtude, e temos nossos erros, nossos fracassos, nossas conquistas. Temos o nosso caráter. Se firme em alguma coisa. Se firme, seja consistente. Tenha paciência, seja perseverante. Busque, ame, abrace, perdoe. Seja simples, seja humilde. Deus abençoe a todos nós, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho. Quer dar um tchauzinho? Meu bichinho está ali atrás fazendo os trabalhos manuais dela. E dele fazer capa de garrafa térmica, agora fez umas duas. Foi a cadeira que fez um barulho, que ela arrastou. Estamos aqui, eu fiz 2 vídeos, o outro caiu o sinal, fiz um segundo. Seria bom colocar esses 2 juntos, mas a edição vai dar, você vai ter que olhar um, depois olhar o outro. Tá? Mas era isso aí. Mais uma vez, que consigamos enxergar melhor tudo e ter uma melhor visão do tudo, né? Boas eleições para todos nós, aqui dentro
do Estado do Rio Grande do Sul e nas eleições dentro da Federação, da União do Brasil. Um Brasil melhor, mais justo, mais equilibrado, mais família, mais amor, mais pátria, mais civilidade, mais trabalho, mais harmonia, mais segurança, mais saúde, mais equilíbrio para todos nós. Beijo no coração. Abençoado final de semana a todos nós, a todos vocês. As pessoas que entraram aqui. Não sei se já terminou ali no YouTube. Noeli Hoffman e Fabiana Goldani, JP Diversões, Vilmar Justin, Ezequiel Mariângela, Odete Celal, Feijó, Gislaine Silveira, Elia German, Rosemary Ritter, Eni Sparrenberg, a Luciana Arigoni dando uma risada, um coraçãozinho, Luciana Arigoni, amém, amém, Isadora Rodrigues Fogaça, de Morvan Moraes Moreira, de Morvan, meu colega, Jacildo Almeida, Neuci Maria, Daniel E. Michele, Júlia Ebrati, Helena Carnel Gonçalves. Um abraço aí para vocês todos, um beijo no coração e um abençoado final de semana. A vocês, a vossas famílias e a toda a parentela.